Vocês já viram que nem todas as soluções têm domínio R. Ó. Essa solução maximal, nesse caso aqui, o domínio é o intervalo dos negativos. Essa solução maximal, à luz do teorema, o domínio é o intervalo dos positivos. Agora, vamos ver as outras situações. Eu peguei ponto aqui, ponto no eixo das abscissas, eu já tenho a solução maximal, que é a função nula. Agora falta o quê? Falta aqui em cima, aqui embaixo, aqui embaixo. Ver quem são as soluções. Tá? Só fazer uma verificação. Bem, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. E agora eu vou pegar aqui, vou logo para o mais simples, ó. Tá aqui o eixo Y, eixo X, perdão, eixo Y. E agora eu vou pegar o ponto aqui em cima. O ponto AB aqui em cima é o ponto onde o B é positivo. B positivo é esse caso aqui, B positivo. Bem, neste caso, não importa quem seja o A, neste caso, você tem o seguinte, o B é positivo. B positivo, ó. O A2 mais 2 sobre B é claramente o quê? Positivo. E aí, esse denominadorzinho aqui pode ser zero, não pode? Porque se o A2 é... E onde ele é zero? Onde ele é zero? E com Z1 não, tá Z2, igual a raiz quadrada de quem? De A2 mais 2 sobre B. E Z1 igual a menos a raiz quadrada de A2 mais 2 sobre B. Z1 e Z2 são esses dois números. Então, o que é que você tem? Tem-se que o A está no intervalo Z1, Z2. Claro que o A está no intervalo Z1, Z2. Por quê? Porque isso aqui é um número maior do que A. Não é? E isso aqui é um número menor do que A. Então, o A pertence a intervalo Z1, Z2. E psi de Z1, Z2, do intervalo Z1, Z2, dada por psi de x igual à mesma lei de formação, 2 sobre quem? A2 mais 2 sobre B, menos x2. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo Z1, Z2, isso aqui é o quê? É solução maximal da equação diferencial. Cabe artigo definido, viu? Porque é a solução maximal da equação diferencial com psi de A igual a B. Então, olha o que está acontecendo. Como é o gráfico dessa solução? Como é o gráfico dessa solução? Você tem aqui, ó. Você tem aqui o eixo das abscissas. Você tem aqui o eixo das ordenadas. Você tem o AB bem aqui, ó. Desenhar até do outro lado, para não pensar que é sempre, tá? Desenhar até do outro lado aqui.
Você tem o AB aqui. O AB dá dessa forma, você tem o Z1 aqui, você tem o Z2 aqui, aí você tem essa reta, e você tem a sua solução maximal, que é essa daqui, dada dessa forma. Por cada ponto, se for esse ponto, você vai ter uma solução aqui passando por esse ponto assim. Se for aqui, eita, lasqueira, né? Tem nada não. Você vai ter uma solução passando por esse ponto, fazendo isso. Se for aqui, você vai ter uma solução onde o Z1 e o Z2 são dados em termos do ponto dessa forma. Esses Z1 e Z2 não são fixos, viu? Esses Z1 e Z2 dependem de quê? Do A e do B. Portanto, dependem da solução passando por A e por B. Aliás, minto. Exatamente. Isso que eu falei está errado. Não. Esquece isso aqui. Para cada IB tem um zero. Para cada IB, exatamente. O que eu coloquei vai de encontro ao que eu falei. Não, não é isso não. Tá? Você tem o A e o B, agora sim, vamos consertar, porque isso que eu acabei de falar para você está errado. Tá? Falei de falar para você está errado. Vai de encontro ao que eu falei. O que é verdade é, você tem o A e o B. Você tem o A, você tem o ponto A e o B, tá? Aí, em função do A e do B, você tem Z1 e Z2, Z1 e D2 depende do A e do B, tá certo? E aí, a solução maximal, agora, com certeza, já ia me estrompando aqui, né? Com vocês. Então, se eu tinha colocado, estava errado. Professor. Se o A e o B mudam o quê? Muito provavelmente muda o quê? Z1 e Z2 e a cara da curva. Estamos entendidos? Tá? Não muda se eu pegar o A e o B aqui em cima. Se eu pegar aqui em cima, vai ser a mesma curva. Tá? Vai ser a mesma solução. Tá certo? Mas se eu pegar aqui A e B aqui, então eu tenho que recalcular Z1, Z2, aí afasta os negócios, né? E aí vem. Entendido? Entendido? De forma que eu vou ter uma solução. Agora, não necessariamente, porque Z1 e Z2 são calculados em termos de A e de B. Graças a Deus que eu observei isso. E a mim... Se eu tivesse um pouco do Z1 e Z2 mais perto da origem, a única alternativa é que essa solução fosse maior do que a que estava resultado no gráfico. Quê? Você tem que ver para cá. Você mudou o A e o B de forma que isso aqui aumente, os eixos se afastam. Se diminui. Os eixos se aproximam. Aí a solução vai aumentar. Mas sempre o A está entre Z1 e Z2. Veja bem, nesse caso aqui, o A está sempre entre Z1 e Z2. Porque é dado... A situação é dada um par AB, onde o B é positivo. Aí eu calculo, em função de A e de B, eu calculo Z2, calculo Z1, calculados dessa forma, o A está entre Z1 e Z2, e aí eu tenho a solução maximal. O intervalo maximal depende de A e de B. Estamos entendidos? O intervalo maximal, por isso que eu tinha colocado aqui está totalmente errado, agora sim, consertei. Se eu mudo o A e o B, por exemplo, se eu pego o A e o B aqui, aí vai mudar. Ela vai ser mais assim, né? Com certeza ela vai ser mais aberta, vai abrir mais, porque aqui vai aumentar isso aqui, ó. Porque o B diminui, 2 sobre B aumenta, o A2 aumenta, então isso aqui aumenta, abre o espaço e é nova curva. Então, mas o fato é, por cada ponto tem uma solução maximal, onde o intervalo maximal de definição é essa.
Então, nessa solução aí não tem nenhuma imagem, tipo, depois de Z1, nem depois de Z2. Não, tem não. É só essa parábola. É só essa aqui. Essa é a solução maximal da equação diferencial. Não tem gráfico dela aqui, não. É porque a solução maximal é definida aqui, ó. Não tem outra. O que acontece é o seguinte. Vamos agora. Então você já resolveu 3 regiões. Você resolveu o quê, ó? Você já encontrou as soluções maximais por 3 regiões. Aqui em cima. Aqui em cima. 3 não. 1, 2. Aqui no meio. Em cima do vermelho e em cima do vermelho. Você já resolveu? Tá, agora vamos pegar o ponto aqui. Pegar o ponto bem aqui. Quem é a solução maximal passando por esse ponto? X e Y. Solução maximal passando por esse ponto. Ainda bem que eu dei... Ó, aprendam com o meu erro, tá? Aquilo que estava errado, por quê? Porque mudou o ponto. Se o ponto não está aqui em cima, se o ponto está aqui, muda esse Z1 e Z2. E não tem solução para cá, tá? Então, feito isso, ó. Então, qual é o caso aí? Qual é? Ou seja, a solução que passa por esse ponto é uma solução mais aberta, tá? Esses negócios se afastam e ela vem aqui, ó. Tá? Você entendeu? Se eu for nesse ponto. Então, o Z2 está mais para a esquerda, mais para a direita, o Z2 está mais para a direita, o Z1 está mais para a esquerda e ela se abre. Mas vai cobrir o plano todo. Se o ponto está aqui, então, isso aqui, ó. Qual é o outro caso? Esse caso, vamos pegar esse caso aqui, ó. Qual é esse caso? Vamos pegar esse caso aí. Esse caso é o caso em que, ó, vamos colocar aqui. Isso aqui é o C, tá? Isso aqui é o C. Apaguei. Você consegue descrever esse caso aí em termos do A e do B, ó? Tá aqui o A, tá aqui o B. Ó, o que é esse caso, hein? O A é positivo. O A é positivo e o B, que é a ordenada do ponto, é menor do que menos 2 sobre A2. Você concorda? Que é esse caso aqui. Isso cobre essa região embaixo desse gráfico. Tá? Então, neste caso, é uma desigualdade de números negativos, não é? Não é a desigualdade de números negativos? Então, quando eu inverto, o que é que acontece? A desigualdade inverte. 1 sobre B é maior do que menos 2 sobre menos A2 sobre 2. A2 sobre 2. Concorda? Não ficou claro para mim porque B é menor. Não, é o caso que eu estou pegando. Eu estou pegando um ponto aqui embaixo, nessa região aqui de baixo. Nessa região aqui de baixo, a ordenada desse ponto é menor do que a ordenada desse. Quanto é a ordenada desse? Menos 2 sobre A2. Menos 2 sobre A2. Então, o B é menor que menos 2 sobre A2. Então, quando eu inverto, desigualdade de números negativos, porque esse aqui é negativo, então a desigualdade inverte, ou seja, se multiplica por 2, fica 2 sobre B maior que menos A2. E aí você vai ter que A2 mais 2 sobre B é o quê? Positivo. Então isso aqui também pode ser 0. Tá certo? Daí, com Z igual a raiz quadrada de A2
mais 2 sobre B. Tá certo? Psi, e isso aqui, observe que isso aí é maior do que A, porque o B é negativo, ó. O B é negativo. Então, A2 mais 2 sobre B é menor que A2. É maior. É menor que A2. Então, isso aqui é menor do que A. Então, você tem, com Z, tem-se que. Então, tem-se que, para não ver, tem-se que. O A pertence a um intervalo Z mais infinito. O A é maior que o Z. O A é maior do que isso aí. E psi de Z mais infinito em R é a solução maximal da equação diferencial com o quê? Com psi de A igual a B. Então aqui você vai ter o Z bem aqui, que vai ter o Z bem aqui, certo? Aí você vai ter essa reta, que é a assíntota da solução. Então, a sua solução, vou exagerar aqui, a sua solução satisfaz isso. Esse é o gráfico da sua solução φ nesse caso. De novo, muda o A e muda o B, muda essa reta. Porque essa reta é função do A e do B. Mas o importante é que vai ter uma solução, vai ter somente uma solução maximal passando por esse ponto. Maximal aonde? Qual é o intervalo de definição? O intervalo Z mais infinito, onde Z é raiz quadrada de A2 mais 2 sobre B. Tá? Que é esse caso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai ficar estranho, né? Fica muito estranho. Isso aqui já foi, tá? Você pode explicar de novo por que Z é menor que A? Hã? Por que Z é menor que A? Assim, porque Z é menor do que A? É. Porque A2 sobre A2 mais 2 sobre B, isso aqui não é negativo? Então A2 é menor que A2. E aí positivo. Então quando eu tiro a raiz quadrada é menor. Beleza, agora sim. Tá certo? Então você tem isso aí. Daí, então tá aqui o caso, tá? Eu devia ter colocado mais em cima, mas esse é o caso. E o outro caso? Qual é o outro caso? Então tá aqui, ó. O outro caso é se eu tô aqui, ó. Tá? Então vou desenhar aqui, vou apagar. Vou apagar. E o outro caso, bem simples, é o caso em que o A é negativo, e aí eu, né, acabo com todos os casos. O A é negativo e o B também é menor do que menos 2 sobre A2. É esse caso aqui. Professor, Diga. é natural a gente começar a nossa análise igual a você e a zero. Hã? É natural a gente começar a análise igual a você e a zero. Para poder chegar nessa É, quando C é zero, porque você tem essas curvas, aí nesse caso aqui, ó, você tem essas curvas são fundamentais, tá? Você tem o X e o Y, não sei porquê, você tem que fazer isso à luz do teorema de existência e unicidade, tá? E aqui é esse caso, ó. Tá aqui o A, tá aqui o B. Então, nesse caso, eu já vou logo direto. Né? Neste caso, com Z igual a quê? Menos raiz quadrada. Neste caso, você vai ter também, você também vai ter que o A2 mais 2 sobre B é positivo, pode fazer. A2 mais 2 sobre B é positivo. Pode fazer a conta, mesmo caso. E com Z igual a menos raiz quadrada de quem? De A2 mais 2 sobre B.
Tá? Aí você veja que isso aqui é menor do que A, porque o A é negativo, ó. Tá? É negativo. Então, menor do que A. Com o Z, galera. Tem-se que o A pertence ao intervalo menos infinito Z e psi de menos infinito Z em R, dada por, assim, faltou aquele psi de Z mais infinito,